Fala matemático, tudo bom? Nosso exercício agora é a equação da reta a partir de 2 pontos. Dado 2 pontos, como que eu chego à equação da reta? Vamos ver então como que a gente faz esse exercício. Vamos lá. Então, pessoal, está aqui o nosso exercício. Obtém a equação da onde? Da reta, que passa pelos pontos. Então, está aqui o ponto 2 e 3 e o ponto 3 e 5. Então, só para a gente recapitular o que é esse ponto, eu fiz aqui, então, nosso eixo coordenado x, né? E o nosso eixo coordenado, e o nosso eixo y, que faz os nossos eixos coordenados. Bem, o nosso ponto A, eu vou chamar de A, ele vai ter as seguintes coordenadas, 2 e 3. Então, já fiz aqui, ó, se a gente pegar e ligar esses pontos passando por 2, né? E passando por 3, ou seja, meu x é 2, meu y é 3, né? Então, tá lá, ó. Esse ponto eu vou denominá-lo, né? Vou chamar ele de ponto A. Tá aqui, já está meu ponto A marcado aqui. O outro ponto que eu tenho é o ponto B, né? Chamei ele de B, que tem as coordenadas que o exercício deu, 3 e 5. Eu estou fazendo assim só para você entender o passo a passo e aonde nós vamos chegar. Então, eu marquei aqui o ponto 3, né? Passo uma reta vertical, passo outra reta horizontal por 5, identifiquei meu ponto. Então, esse ponto que eu tenho agora aqui é o meu ponto B. Então, se eu tenho meu ponto B, tenho meu ponto A, 2 pontos determinam uma reta. Como que eu faço então para determinar essa reta? Eu vou ligar o ponto A e o ponto B. Foi isso que eu fiz. Eu liguei o ponto A ao ponto B, então gerei a minha reta, né? Estou tentando fazer uma reta certinha aqui para baixo. Pronto, né? Gerei lá a minha reta, AB. Mas a pergunta é, tá bom, pelos pontos eu sei fazer. Agora, como que eu faço, então, para achar a equação? Eu sei que a equação da reta, f de x, né, é igual a mesma coisa eu escrever y igual a x mais b. Então, quando eu tiver x igual a 2, eu tenho y igual a 3. Então, vamos fazer isso. Vou escrever lá, ó. Vai ficar 3 é igual a 2 vezes x, a vezes x, né, que é o x que vale 2, a vezes 2, mais b. Isso eu fiz para o primeiro ponto. Para o segundo ponto, eu já tenho x igual a 3 e eu tenho y igual a 5. Então, eu vou fazer o mesmo procedimento lá, ó. O y vale 5, então já escrevo aqui, ó, 5 é igual a vezes 3 mais b. Vamos organizar isso aqui então, pessoal. 2 vezes a é 2a, mais b, igual a 3. E eu tenho que 3 vezes a, mais b, é igual a 5. Isso aqui, pessoal, é que a gente chama de sistema. O que é o sistema, Tércio? O sistema é quando eu tenho duas incógnitas, como eu tenho aqui, e duas equações. Então, qual o número que eu multiplicando ele por 2 e somando com o outro dá 3? Qual o número que multiplicando por 3 e somado com o outro dá 5? Ou seja, a gente tem que descobrir quem é o A e quem é o B. Uma regra para fazer isso, pessoal, é você multiplicar a primeira equação por menos 1. Aí a gente vai, então, reescrever a primeira equação. Vai ficar assim, ó, menos 2a menos b é igual a menos 3. Por que ficou menos, Tércio? Porque eu multipliquei todo mundo por menos 1. Quando eu faço isso, eu tenho que multiplicar o primeiro, o segundo e o terceiro termo, porque isso é uma igualdade. Tudo que eu faço do lado esquerdo da expressão, tem que fazer do lado direito da expressão. E vou repetir, então, a segunda equação. A segunda equação é que está embaixo, tá certo? Isso é igual a 5. Pronto, voltei ao meu sistema. O que eu faço agora? Agora eu somo as duas. Eu posso fazer isso, Tércio? Posso. Vou somar a primeira e a segunda. Menos 2a mais 3a vai dar a. Mais b com menos b vai dar 0. E 5 menos 3 vai dar 2. Então, já tirei o valor de A. Ó. A é igual a 2. O que acontece? Quando a gente começou a fazer aqui, ó, a gente gerou primeiro uma equação, que eu vou chamar de equação 1, né? Vamos escrever assim, ó. Vai ficar bem
didático. Essa aqui é a minha primeira equação, essa aqui é a minha segunda equação. Para isso ser verdadeiro, aonde eu substituir o A, seja na primeira ou na segunda, eu tenho que achar o valor de B. Então, eu vou substituir A na primeira equação, tá certo? Vou substituir lá na primeira equação. Então, vamos fazer isso. Substituindo na primeira equação, eu tenho que 2 vezes A. Quanto vale o A? 2. Mais o B, que eu não sei ainda quanto que é igual a 3. Então, 2 vezes 2, 4. 4 mais B é igual a 3. Vou passar esse 4 para o outro lado, né? Passando o 4 para o outro lado, eu vou ficar igual a B é igual a 3 menos 4, onde esses 3 pontinhos significam onde B é igual a menos 1. Então, pessoal, ó, eu tenho o meu valor de B, eu tenho o meu valor de A. O que eu vou fazer agora? Eu vou substituir lá na minha expressão, ó, y é igual a A, que vale 2, vezes o x mais o B, que vale menos 1. Então, vou botar aqui o sinal dele, menos 1. Pronto, tenho lá a minha expressão. Eu vou até fazer o seguinte aqui, pessoal. Vou copiar isso que está aqui, né? Essa solução que eu fiz a partir daqui. Vou copiar ela todinha. Vou botar aqui na próxima página, só para ficar bem legal, para todo mundo entender o finalzinho, que é muito importante, tá? Então, revisando aqui, só para a gente encerrar esse exercício, vou reescrever aqui, ó. Então, o que eu tinha lá no início? No início eu tinha que y era igual a x mais b. Nós resolvemos aqui esse sistema, né, que eu mostrei para vocês. Encontramos o valor de A e o valor de B. O que eu faço agora, então? Para terminar, eu vou substituir lá, ó. Y é igual a A. Quanto vale o A? 2 vezes quem? Vezes o x. O B é menos 1, então bota aqui menos 1. Pronto, tá lá. A gente montou a nossa equação do primeiro grau. Então, meus amigos, essa foi a nossa dica de hoje. Aprendemos a partir de 2 pontos como que a gente faz, então, a nossa função do primeiro grau. Não esqueça, então, de curtir o nosso vídeo e compartilhar com seus amigos. A gente se encontra no próximo vídeo. Tchau, pessoal!